Meu Deus, essa entrevista me chocou. Eu nunca teria imaginado que estamos em uma situação tão ruim, realmente tão ruim. Aliás, se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. Esse seria o ponto alto do meu dia hoje, porque infelizmente eu preciso te contar como as coisas vão continuar na Alemanha. Bem, chegamos nos momentos mais sombrios. Mas Carsten Linnemann explicou isso hoje no Welt, e eu peço que vocês prestem bastante atenção nos olhos dele. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. No fim, o que importa são os resultados. As pessoas querem ver mudanças concretas para elas. Claro que tomamos medidas sobre a migração. Os números mais recentes caíram ainda mais. 68% menos refugiados chegam à Europa. No entanto, só conseguimos reduzir os números pela metade. Enquanto outros países mandam as pessoas de volta, a Alemanha até hoje não conseguiu fazer isso. As pessoas ficam aqui e, em parte, se acomodam com os benefícios sociais. E essa é a verdade. E vocês olharam nos olhos dele como estão vidrados? Não? Por favor, assista aos próximos clipes. Sou totalmente a favor disso. Políticos de todos os tipos deveriam urgentemente passar por testes para ver se realmente podem governar o país. Por quê? Explico isso depois. Não gostaria de ser preso amanhã por insinuar algo sobre algumas pessoas. As pessoas querem mudanças. Hoje vivemos situação igual à da Agenda 2010 na época de Gerhard Schröder. Daqui a pouco será chocante, mas não temos isso. Naquela época nós não acendemos nenhum foco de incêndio e eu realmente preciso dizer assim, hoje em dia estão discutindo novamente se talvez a Ucrânia entre na União Europeia. Não, nós não compramos briga com o mundo inteiro e com isso praticamente refinanciamos o resto do mundo, dá até para dizer isso. Não, nós não fizemos isso naquela época com essa agenda. Nós economizamos e economizamos em todos os níveis e aspectos. E claro, as pessoas na Alemanha querem mudanças. Isso fica claro em todas as pesquisas. Eu também estaria disposto a que algo mudasse aqui. Mas vocês não podem economizar às custas dos mais pobres dos pobres e, ao mesmo tempo, simplesmente jogar fora o dinheiro suado dos contribuintes no exterior, realmente jogando fora. Ciclovias no Peru. Eles sim que nem precisam de ciclovias lá. Ou, o melhor de tudo, construir centros climáticos na China, onde no final das contas são prédios de plástico que colocaram lá. E só essas coisas, não, as pessoas não entendem mais isso. Quando o chanceler afirma nesta terça, no Fórum Econômico da Alemanha Oriental, que não haverá um grande Big Bang, isso é mais uma vez desistir, queridos, não esperem nada de nós. Tchau. Pessoalmente, não lido bem com gestão de expectativas. Sim. Definitivamente não vai haver um grande avanço, mas vocês repararam nos olhos dele o que foi que ele fez? Ele chorou antes de entrar lá? Ele teve uma crise de choro e burnout? Aliás, você é filho dos anos 90 ou de antes? Qual é a sua questão? Briga, adultério, divórcio, burnout ou terapia. Isso nos afeta hoje em dia. Aliás, o jogador de futebol exemplar, o grande jogador deste país, Müller, também se separou da esposa agora. Pouco depois que, curiosamente, ela entrou para a CDU, não, entrou para a CSU. Também aqui já podemos talvez dizer que, eventualmente sim, a CSU não só destrói o país, mas também a ele ao mesmo tempo. Eu só queria mencionar isso porque acabei de ver Müller como um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. E eu adorava ele. Sim, eu realmente adorava ele na Copa do Mundo pelo empenho que ele demonstrou. E hoje eu simplesmente sinto falta de todas essas bandeiras da Alemanha aqui. É realmente muito, muito triste o que está acontecendo aqui agora. E agora, como prometido, estamos completamente acabados. Nós realmente não temos mais nada que possamos fazer junto com o SPD de jeito nenhum. Como você mencionou, podemos supor que o grande avanço virá antes do recesso parlamentar de verão. Muito bem, isso precisa acontecer para que possamos agir. E eu simplesmente gostaria que conseguíssemos, como coalizão, contar uma história que seja fundamentada, respaldada por fatos. Vou esclarecer. Não acho que ele cheirou pó branco ali. Não consigo imaginar isso. Já vi outros políticos fazendo isso.
Eu acho que o homem está à beira de um colapso nervoso porque nada mais está funcionando. Este país não é mais governável. Este país, junto com o SPD, sei lá, lançaram as bases para que aqui nada mais avance. Os sindicatos certamente disseram claramente: não vamos fazer isso. E ao mesmo tempo, bem, a AfD está ficando cada vez mais forte e a União está perdendo. Ela mesma perdeu mais um ponto ontem no ZDF e por isso está em declínio. A tendência é definitivamente negativa e quando chegar a 19 vão puxar o freio de emergência com o chanceler. E quem vai ser então? Depois vem o Carsten Lindemann, que sempre se mostrou absolutamente seguro, mas que agora, em quase toda entrevista, está com os olhos vermelhos, quase chorando, ou seja, à beira das lágrimas. E sim, eu olhei para as pupilas dele e coloquei tudo em uma IA que me disse que não. Substâncias provavelmente não é o caso, mas sim algo relacionado a burnout ou situações de estresse, ataques de pânico, etc. Porque no começo, os olhos dele nem estavam tão vidrados assim e eu não acho que ele tenha usado alguma coisa durante a entrevista. Isso eu não consigo imaginar. Eu acho mesmo é que esse país já era. E a gente não tem mais chance de salvar isso com esse governo. Essa é a minha opinião pessoal. Esse país não cresceu porque tínhamos recursos naturais, tipo petróleo no solo ou algo assim. A gente cresceu porque tem inteligência. E esse país, com 85 milhões de pessoas, ficou forte porque confiamos nas pessoas, porque acreditamos nelas. Isso mesmo, poetas, pensadores, pesquisadores, engenheiros, tecnologia de explosivos, éramos muito bons nisso, conseguíamos fazer de tudo com tecnologia de explosivos. Construir usinas nucleares, coisas realmente incríveis. Nunca tivemos problemas com essas coisas explodindo na nossa cara. As nossas eram absolutamente seguras e jogamos fora todas as nossas bases. E ao mesmo tempo, bem, vejamos o caso do mercado de Natal. As pessoas às vezes nem têm coragem de ir ao mercado de Natal, basta olharmos para os feirantes. Cada vez mais perdas de faturamento, as pessoas não vão mais lá. Claro que dá para manter a narrativa da mudança climática, dizendo que as pessoas não vão mais ao mercado de Natal porque está frio. Vou dizer uma coisa para vocês. Antigamente eu frequentava outros tipos de mercados de Natal, onde eu estava completamente enrolado com cachecol e jaqueta grossa, e mesmo assim eu ia aos mercados de Natal. Hoje em dia, cada vez menos pessoas vão a mercados de Natal cada vez menores, porque eles estão sendo cada vez mais cercados, porque elas não se sentem mais seguras. E quando as pessoas vivem com medo, atualmente 41% não sabem mais como vão pagar suas contas no mês seguinte, então temos um problema enorme. Então, o problema é parcialmente resolvido com assistência social em uma potência econômica. E é exatamente isso que a CDU apoia. E agora prestem atenção nele, porque agora vai ficar realmente tenso. A tecla foi acionada na Alemanha, que agora deve assumir a responsabilidade para o país avançar. Sim, Sr. Hitler, o senhor levantou um ponto importante. Algumas pessoas são muito ricas e mereceram isso, mas também podem se mudar facilmente indo para a Suíça, Austrália ou Áustria. Muitas pessoas recebem benefícios e merecem apoio do Estado por estarem em situação desfavorável. 288 mil pessoas deixaram este país no ano passado. Todos, sem exceção, exceto por algumas centenas, eram altamente qualificados ou tinham muito dinheiro. Ao mesmo tempo, cada vez mais empresas estão dizendo: ok, vamos fechar nossa operação na Alemanha e então vamos embora, para sempre. Depois eles ainda pagam o imposto de saída e no máximo aí a Alemanha está nocauteada. O que eu acredito, e isso é realmente só a minha opinião pessoal, é que ele teve um ataque de pânico e bem no meio da entrevista à Welt. Isso dava para ver do começo ao fim, principalmente pela maneira como ele se movimentou. E aí teve um corte ali no meio, onde, bom, alguma coisa deve ter acontecido, porque aí ele ficou um pouco mais calmo de novo. Essa é a minha opinião pessoal. Eu preciso deixar isso claro. Então eu acredito que ele teve um ataque de pânico diante das câmeras, porque ele sabe que aqui não vai dar mais para continuar. E se a gente taxar os ricos, eles vão embora, e para sempre. E quem já pagou o imposto de saída uma vez, nunca mais volta. Realmente, nunca mais.
Isso de ter ataque de pânico, sim, já aconteceu comigo em casa também, e eu sei como eu fico depois. Eu tive exatamente os mesmos ataques de pânico, em que eu não sabia mais como seguir em frente e meu futuro simplesmente estava por um fio.